Capítulo 32. Jasper. 10 badaladas e meia. As roupas de Jasper estavam cobertas de minúsculas lascas de aço. Seu uniforme roubado estava encharcado de suor. Seus braços doíam e uma dor na têmpora esquerda parecia querer se instalar permanentemente ali. Por quase meia hora, ele tinha se concentrado em um único elo na corrente que ia da ponta esquerda do molinete até um dos buracos na parede de pedra, usando seu poder para enfraquecer o metal, enquanto Wyland o cortava com a tesoura da lavanderia. No início tinham sido cautelosos, preocupados de que romperiam o elo e quebrariam o portão antes da hora de levantá-lo. Mas o aço era mais forte do que imaginaram, e o progresso era frustrante e lento. Quando a badalada dos 3/4 soou, Jasper entrou em pânico. Vamos simplesmente levantar o portão, ele disse com um grunhido frustrado. Acionaremos o protocolo negro e então atiraremos no molinete para destruí-lo. Wellan sacudiu seus cachos da testa e olhou rapidamente para ele. Jasper podia ver o sangue nas mãos dele, onde bolhas tinham se formado e estourado enquanto ele trabalhava para romper o elo. Você realmente adora armas tanto assim? Jasper deu de ombros. Eu não gosto de matar pessoas. Então, qual é a atração? Jasper se concentrou novamente no elo. Eu não sei. O som. O modo como o mundo se resume a você e seu alvo. Eu trabalhei com um artesão de armas em Nova Zen, que sabia que eu era um fabricador. Criamos algumas coisas bem insanas, feitas para matar pessoas. Você constrói bombas, filhinho de mercante. Poupe-me do seu julgamento. Meu nome é Wyland, e você está certo. Eu não tenho moral para criticá-lo. Não comece a fazer isso. O quê? A concordar comigo, disse Jasper. Caminho certeiro para a destruição. Eu também não gosto da ideia de matar pessoas. Eu nem gosto de química. Do que você gosta, então? Música, números, equações. Não são como palavras. Eles não se confundem. Seria bom se você pudesse falar com garotas usando equações. Um longo silêncio e então, com os olhos fixos no corte que tinham feito no elo, Wyland disse, só garotas? Jasper se controlou para não sorrir. Não, não só garotas. Era realmente uma pena que provavelmente eles todos iam morrer aquela noite. E então o Elder Clock começou a soar a 11ª badalada. Seu olhar cruzou com o de Wyland. O tempo deles estava acabando. Jasper se levantou rapidamente, tentando espanar alguns dos fragmentos de metal do seu rosto e de sua camisa. Será que a corrente aguentaria tempo suficiente? Tempo demais? Eles teriam simplesmente que descobrir. Fique em posição. Wyland assumiu seu posto na manivela direita do molinete e Jasper pegou a da esquerda. Preparado para ouvir o som da morte certa? Ele disse. Você nunca ouviu meu pai irritado. Esse senso de humor está ficando cada vez mais apropriado para o Beryl. Se sobrevivermos, ensinarei-o a xingar. Quando eu der o sinal, disse Jasper. Vamos informar a Corte do Gelo que os Drags vieram fazer uma visita. Ele fez a contagem regressiva. 3, 2, 1, e então começaram a girar o molinete, sincronizando com cuidado seus movimentos de olho no elo enfraquecido. Jasper tinha esperado algum estrondo retumbante, mas, exceto por alguns rangidos e tinidos, a maquinaria permaneceu em silêncio. Lentamente, o portão da muralha circular começou a subir. 10 centímetros, 20 centímetros. Talvez nada aconteça, pensou Jasper. Talvez Mathias estivesse mentindo ou toda aquela história sobre o protocolo negro fosse uma mentira contada para que as pessoas nem tentassem abrir os portões. Então, os sinos do Elder Clock soaram, fortes e acelerados, altos e desafiadores, uma progressão de ecos, um cobrindo o outro, um estrondo se espalhando pela Ilha Branca, o fosso de gelo, a muralha. Os sinos do protocolo negro tinham começado a soar. Não havia como voltar atrás. Eles soltaram as alças do molinete juntos, deixando o portão cair com força, mas ainda assim o elo não rompeu. Vamos lá, Jasper disse, frustrado com o metal teimoso. Um fabricador melhor provavelmente teria resolvido o problema rápido. Um fabricador com um parém provavelmente teria transformado a corrente em um jogo de facas de cozinha e ainda teria tempo suficiente para uma xícara de café. Mas Jasper não era uma dessas coisas e sua paciência tinha se esgotado. Ele agarrou a corrente, pendurando-se nela, usando todo o seu peso para tentar colocar pressão no elo.
Welland fez o mesmo, e por um instante eles estavam pendurados, puxando a corrente como dois esquilos enlouquecidos que não tinham aprendido a escalar. A qualquer instante, os guardas estariam correndo pelo pátio e eles teriam que deixar essa insanidade para trás para se defenderem. O portão ainda estaria funcionando. Eles teriam falhado. Talvez você pudesse tentar cantar para quebrar o elo, Jasper disse desesperado. E então, com uma última estremecida de protesto, o elo se rompeu. Jasper e Wylan caíram no chão enquanto a corrente acelerava por suas mãos, uma das pontas sumindo pelo buraco, a outra fazendo as alças do molinete girarem. Conseguimos! Jasper gritou sobre o barulho dos sinos, preso em algum lugar entre a adrenalina e o terror. Eu te dou cobertura. Cuide do molinete. Jasper pegou seu rifle, apoiou-se na ranhura da parede de pedra que dava para o pátio e se preparou para a confusão começar. Capítulo 33. A Inês. 10 badaladas e meia. Por quanto tempo exatamente vamos precisar ficar esperando? Perguntou um homem com um coletivinho. Os guardas o ignoraram, mas os outros convidados aglomerados perto da entrada com a Inês resmungaram frustrados. Gastei muito dinheiro para vir aqui, ele continuou, e não foi para passar todo o meu tempo esperando na porta da frente. O guarda mais próximo disse num tom monótono e entediado. Os homens no posto de controle estão lidando com os outros convidados. Assim que estiverem livres, vocês serão levados de volta pela muralha circular e detidos no posto de controle até que sua identificação possa ser verificada. Detidos? Disse o homem de veludo. Como criminosos? A Inês ouviu variações do mesmo tema por quase 1 hora. Ela olhou de relance para o pátio que levava ao portão da muralha circular da embaixada. Para fazer esse plano funcionar, ela tinha que ser esperta, permanecer calma, exceto pelo fato de que isso não fazia exatamente parte do plano, e ela definitivamente não estava calma. A certeza e o otimismo que tinha sentido há pouco tinham quase desaparecido. Ela esperou enquanto os minutos passavam, olhos analisando a multidão. Mas quando a badalada dos 3/4 soou, ela sabia que não podia esperar mais. Precisava agir imediatamente. Isso já foi longe demais, a Inês disse em voz alta. Leve-nos ao posto de controle ou nos deixe ir. Os guardas estão ocupando o posto de controle. A Inês se jogou na frente do grupo e disse: Estamos cansados desse discurso. Leve-nos agora pelo portão. Silêncio, o guarda ordenou. Vocês são convidados. A Inês afundou o dedo contra o peito do guarda. Então, trate-nos como convidados, ela disse, fazendo sua melhor imitação de Nina. Eu exijo ser levado ao portão imediatamente, seu brutamontes loiro. O guarda segurou seu braço. Você está tão desesperada para ir para o portão? Vamos lá. Você não vai voltar, mas você não vai voltar. Eu só queria... Então, outra voz ecoou pela rotunda. Pare! Você aí, eu disse pare! A Inês sentiu o perfume. Lírios, ricos e cremosos, um aroma dourado denso. Ela quis vomitar. Helene Volholden, proprietária e dona do Menneger, a casa das exóticas, onde o mundo era seu por um preço, abria caminho pela multidão. Bem que ela havia dito que Tante Helene adorava fazer uma entrada grandiosa. O guarda parou abruptamente quando Helene surgiu à sua frente. Madame, sua garota será devolvida no final da noite. Os papéis dela... Ela não é minha garota, Helene disse. Seus olhos semicerrados e cruéis. A Inês permaneceu totalmente imóvel, mas nem mesmo ela conseguia desaparecer sem que houvesse algum lugar onde se esconder. Essa é a Espectro, braço direito de Casbreaker e uma das criminosas mais notórias de Careran. As pessoas ao redor se viraram para assistir. Como ousa vir aqui sob a égide da minha casa? Helene disse, sibilando. A casa que te vestiu e alimentou? E onde está Adjala? A Inês abriu a boca. Mas o pânico tomou conta de seu corpo, apertando seu pescoço e esmagando as palavras antes que elas pudessem sair. Sua língua parecia inútil e entorpecida. Uma vez mais, ela estava olhando nos olhos da mulher que a havia espancado, ameaçado, comprado apenas uma vez, mas a vendido várias e várias vezes. Helene segurou a Inês pelos ombros e a chacoalhou. Onde está minha garota? A Inês olhou para baixo, para os dedos fincados em seu corpo. Por um breve instante, todos os horrores voltaram,
e ela realmente era um espectro, um fantasma saindo de um corpo que lhe havia oferecido apenas dor. Não, um corpo que tinha dado força a ela, um corpo que a tinha carregado pelos tetos de Ketterdam, que tinha lhe servido em batalha e que a levou por 6 andares de uma chaminé escura, suja de fuligem. Inés segurou o pulso de Helene e o torceu com força para a direita. Helene gritou, seus joelhos cedendo enquanto os guardas avançavam. Eu arremessei sua garota no fosso de gelo, Inés disse rosnando, mal reconhecendo a própria voz. Sua outra mão segurou o pescoço de Helene apertando. E ela está melhor lá do que com você. Então, braços fortes a estavam puxando, separando-a da mulher mais velha, arrastando-a para trás. A Inés arfou, o coração acelerado. Eu poderia tê-la matado, ela pensou. Eu senti o pulso dela na palma da minha mão. Eu deveria tê-la matado. Helene se levantou, gemendo e tossindo enquanto pessoas próximas vinham ajudar. Se ela está aqui, então Breaker também está, ela gritou histérica. Naquele momento, como se concordassem, os sinos do protocolo negro começaram a soar, altos e insistentes. Um instante de surpresa atônita. Então a rotunda inteira pareceu se movimentar rapidamente, com guardas correndo para seus postos e comandantes gritando ordens. Um dos guardas, claramente o capitão, disse algo em Fierdano. A única palavra que a Inés reconheceu foi prisão. Ele agarrou a seda de sua capa e gritou em Kerk. Quem faz parte do seu bando? Qual é o seu alvo? Eu não falarei nada, disse a Inés. Você vai cantar se nós quisermos, vociferou o guarda. O riso de Helene soou baixo e cheio de prazer. Vou garantir que seja condenada à forca. Breaker também. A ponte está fechada, alguém declarou. Ninguém entra ou sai da ilha esta noite. Convidados irritados procuravam quem quisesse parar para escutar, exigindo explicações. Sob olhares de espanto e de estupefação, os guardas arrastaram a Inés pelo pátio e pelo portão da muralha circular enquanto os sinos soavam. Eles não estavam mais se dando ao trabalho de serem gentis ou diplomáticos. Eu falei que você vestiria minhas sedas novamente, pequena Lince, Helene disse do pátio. O portão já estava descendo, os guardas fechando a passagem de acordo com o protocolo negro. Você será enforcada nelas agora. O portão fechou com um estrondo, mas Inés jurava que ainda podia ouvir a risada de Helene. Capítulo 34. Nina. 10 badaladas e meia. Nina rezou para que seu pânico não fosse evidente. Será que Bran a reconheceria? Ele parecia exatamente igual. Longos cabelos dourados com um toque de cinza nas têmporas, o queixo magro marcado por uma barba arrumada, o uniforme Druskel preto e prateado, a manga direita decorada com a cabeça do lobo de prata. Fazia mais de um ano que o tinha visto, mas ela nunca se esqueceria daquele rosto ou do azul resoluto de seus olhos. A última vez que esteve próxima de Ger Bran, ele estava se exibindo para Mathias e seus comparsas Druskel no porão de um navio. Mathias. Será que ele tinha visto Bran, seu antigo mentor, vivo e conversando com Nina? Será que os observava agora mesmo? Ela resistiu à tentação de vasculhar a multidão por algum sinal dele e de Cass. Contudo, o porão do navio estava escuro, e ela era parte de um grupo de prisioneiros maltrapilhos e assustados. Agora ela estava limpa e perfumada. Seu cabelo estava de outra cor. Sua pele estava maquiada. Ela ficou subitamente grata por seu figurino espalhafatoso. Bran era um homem, afinal de contas. Com alguma sorte, a Inés teria razão e ele veria apenas uma cálice ruiva com um decote ousado. Ela se inclinou fazendo uma mesura exagerada e estreitou os olhos por entre os cílios. Um prazer. Seu olhar passou pelo corpo dela. Talvez seja mesmo. Você é da Casa das Exóticas, não? Capien, não? Nom Fiana, ela respondeu em Kyles. Será que ele a estava testando? Mas você pode me chamar do que quiser. Eu achei que garotas caras do Menegar vestiam o manto de égua vermelha. Ela fez um biquinho. Nossa Asmani pisou nele e rasgou a bainha. Acho que ela fez isso de propósito. Maldita seja, devemos procurá-la e puni-la? Nina forçou um risinho. Como você faria isso? Dizem que a punição deve corresponder ao crime, mas eu acho que deve corresponder ao criminoso.
Se você fosse minha prisioneira, eu faria questão de aprender seus gostos e desgostos, e seus medos, é claro. Eu não tenho medos, ela disse piscando um olho. Jura? Que interessante. Fierdanos valorizam muito a coragem. O que está achando do nosso país? É um lugar mágico, Nina disse em tom de admiração. Se você gosta de gelo e mais gelo. Ela se preparou mentalmente. Se ele sabia quem ela era, por que não descobrir agora? E se ele não sabia, bem, então ela ainda precisava localizar Buiú-Baiú. E que prazer seria enganar o lendário Jerry Brum para conseguir a informação. Ela se aproximou. Você sabe um lugar que eu realmente gostaria de visitar um dia? Ele sussurrou, também em tom de conspiração. Adoraria saber todos os seus segredos. Ravka. Os lábios do Driscoll se curvaram em desgosto. Ravka? Uma terra de hereges e barbarismo. Verdade. Mas ver um Grisha? Consegue imaginar a emoção? Posso garantir a você que não é exatamente emocionante. Você só diz isso porque veste a insígnia do lobo. Isso significa que é um... Driscoll, não? Ela perguntou, fingindo ter dificuldade em pronunciar a palavra fierdana. Sou o comandante deles. Nina regalou os olhos. Então você deve ter vencido muitos grixas no campo de batalha? Não há muita honra em uma luta com tais criaturas. Prefiro enfrentar 1000 homens honestos com espadas do que um daqueles bruxos trapaceiros com seus poderes anormais. E quando você chega com seus rifles e seus tanques, quando ataca nossas crianças e vilas indefesas, não devemos usar todas as armas que temos ao alcance? Nina mordeu a bochecha com força. Existem grixas em Kersh, não? Brum perguntou. Ouvi falar, mas nunca vi um no Menager ou no Beryl. Não que eu soubesse, pelo menos. Será que ela podia se arriscar a mencionar a Jurda Parém? Como a garota que ela estava fingindo ser saberia algo sobre isso? Ela se inclinou para perto dele, sorrindo de forma pecaminosa e ligeiramente culpada, e torceu para que parecesse ansiosa por excitação e não por informação. Eu sei que eles são pavorosos, mas eles me dão um arrepio. Ouvi falar que seus poderes não têm limites. Bem, o Driscoll hesitou. Nina podia ver que ele estava debatendo algo internamente. Melhor bater em retirada estratégica. Ela deu de ombros. Mas talvez essa não seja sua área de especialidade. Ela olhou de relance por sobre o ombro e cruzou olhares com um jovem nobre em seda cinza pálida. Você gostaria de ver um Grisha esta noite? Seu olhar voltou a fixar-se em Brum. Tudo o que preciso para isso é de um espelho. Será que Brum tinha prisioneiros Grishas trancafiados em algum lugar? O que ela queria era ouvir tudo o que ele tinha a dizer sobre Buiú-Baiú e Judaparém, mas esse poderia ser um ponto de partida. E se ela conseguisse ficar sozinha com Brum? Ela bateu de leve no peito dele. Você está apenas me provocando. Sua chefe notaria se você desse uma escapada? É para isso que estamos aqui, não? Para escapar? Ele ofereceu seu braço. Vamos, então? Nina sorriu e passou uma mão sob o antebraço dele. Ele deu um leve tapinha na mão dela. Boa, garota. Ela sentiu nojo. Talvez eu faça você ficar impotente, Nina pensou sombriamente enquanto ele a conduzia para fora do salão de dança e através de uma floresta escalonada de esculturas de gelo. Um lobo com uma águia dupla gritando em suas mandíbulas. Uma serpente enrolada em torno de um urso. Que primal, ela murmurou. Brum deu uma risada curta e afagou a mão dela novamente. Somos uma cultura de guerreiros. Seria tão horrível assim simplesmente matá-lo agora? Ela pensou enquanto caminhavam. Fazer parecer um ataque cardíaco? Deixá-lo aqui no frio? Mas ela podia aguentar John Brown fitando lascivamente o seu decote por um pouco mais de tempo, se isso significasse manter o mundo livre da Jurda Parém. Além disso, se Buiú-Baiú estava nessa ilha amaldiçoada pelos santos, Brown era a pessoa certa para levá-la até ele. Bastou pouco mais que uma sobrancelha levantada e um sorriso de canto de boca para os guardas nas portas do salão de dança os deixarem passar. Logo à frente, Nina viu uma grande árvore prateada no centro de um pátio circular.
seus galhos esparramados sobre as pedras em uma copa reluzente. Nina se deu conta de que era o freixo sagrado. Eles deviam estar no centro da ilha. O pátio estava cercado em ambos os lados por colunatas arqueadas. Se os desenhos de Mathias e Wylan estavam corretos, a construção diretamente depois disso era o tesouro. Em vez de conduzi-la pelo pátio, Bran cortou para a esquerda, seguindo um caminho colado à lateral da colunata. Quando fez isso, Nina vislumbrou um grupo de pessoas com casacos pretos e capuzes movendo-se em direção à árvore. Quem são aqueles? Perguntou Nina, embora já suspeitasse. Droskell. Você não deveria estar lá com eles? Essa é uma cerimônia para os novos irmãos serem recebidos pelos antigos, não para capitães e oficiais. Você passou por ela? Todo Droskell na história foi iniciado na ordem através da mesma cerimônia, desde que Jel ungiu o primeiro de nós. Nina se controlou para não revirar os olhos. Claro, uma enorme fonte jorrante escolheu algum cara para caçar inocentes e assassiná-los. Parecia provável. É isso que o Rinkala comemora, continuou Bran. E todo ano, se há iniciados dignos, os Droskell se juntam no freixo sagrado, onde uma vez mais poderão ouvir a voz de Deus. Jel acha que você é um fanático que deixou o poder subir a cabeça. Tente de novo o ano que vem. As pessoas se esquecem de que esta é uma noite sagrada, Bran murmurou. Elas vêm ao palácio para beber, dançar e fornicar. Nina teve que morder a língua. Dado o interesse de Bran na profundidade de seu decote, ela duvidava que os pensamentos dele fossem particularmente sagrados. E essas coisas são tão ruins assim? Ela perguntou, provocando. Bran sorriu e apertou o braço dela. Não em moderação. Moderação não é uma das minhas especialidades. Estou vendo, ele disse. Eu gosto de uma mulher que sabe se divertir. Eu me divertiria enforcando-o lentamente. Ela pensou enquanto deslizava os dedos pelo braço dele. Olhando para Bran, ela sabia que não o culpava apenas pelas coisas que ele havia feito com seu próprio povo. Tinha também as coisas que havia feito com Mathias. Ele tinha pegado um garoto corajoso e miserável e o alimentado com ódio. Tinha silenciado a consciência de Mathias com preconceito e a promessa de uma vocação divina que provavelmente não era nada mais do que o vento passando pelos galhos de uma árvore velha. Eles alcançaram o outro lado da colunata. Com um susto, ela percebeu que Bran havia contornado o pátio com ela de propósito. Talvez ele não quisesse levar uma prostituta para um espaço sagrado. Hipócrita. Aonde estamos indo? Ela perguntou. Para o tesouro. Você vai me seduzir com joias? Eu achei que garotas como você não precisassem ser seduzidas. Não é essa a ideia? Nina riu. Bem, toda garota gosta de um pouco de atenção. Então é isso que terá, além da emoção que procurava. Será possível que Yubayur estivesse no tesouro? Cass disse que ele estaria no lugar mais seguro da Corte do Gelo. Esse lugar poderia ser o palácio, mas seria igualmente possível que fosse o tesouro? Por que não aqui? Ele era outra estrutura circular construída em pedra branca brilhante, mas o tesouro não tinha janelas, decoração extravagante ou escamas de dragão. Parecia um túmulo. Em vez de guardas comuns, 2 Droskell estavam de guarda perto da porta pesada. De repente, ela sentiu todo o peso do que fazia. Ela estava sozinha com um dos homens mais perigosos de Fierda, o homem que adoraria torturá-la e matá-la se soubesse quem ela realmente era. O plano era encontrar alguém para descobrir a localização de Buyubayu, não ficar íntima do Droskell de mais alta patente da Ilha Branca. Seus olhos analisaram as árvores e os caminhos próximos, o labirinto de cerca viva perto da lateral leste do tesouro, esperando ver alguma sombra se mexer. Saber que alguém estava ali com ela e que ela não estava completamente por conta própria. Cass tinha jurado que atiraria daquela ilha, mas o seu primeiro plano tinha ido por água abaixo. Talvez esse tivesse o mesmo destino. Os soldados não piscaram quando Nina e Bran passaram. Só fizeram uma rápida saudação militar. Bran puxou uma corrente do pescoço. Havia um estranho disco pendurado nela. Ele colocou o disco em um recuo quase invisível na porta e girou. Nina observou a tranca desconfiada. Isso podia estar além do alcance até das habilidades de Casbreaker. Ainda
entrada, em formato de barril abobadado, era fria e sem enfeites, iluminada pela mesma luz árida de celas grixas na ala da prisão. Sem luz a gás, sem velas, nada para aeros ou infernais manipularem. Ela apertou os olhos. Onde estamos? O antigo tesouro. O cofre foi removido anos atrás. Isso foi convertido em um laboratório. Laboratório. Ao ouvir aquela palavra, Nina sentiu um nó no peito. Por quê? Que coisinha curiosa você é. Eu sou quase tão alta quanto você, ela pensou. O tesouro já está bem protegido e posicionado na Ilha Branca, então parecia uma escolha lógica para tal instalação. As palavras eram inocentes, mas aquele nó de medo apertou ainda mais, um punho gelado pressionado contra seu peito. Ela acompanhou o ritmo dos passos de Bran, descendo o corredor abobadado, passando por portas brancas lisas, cada uma com uma pequena janela de vidro. Aqui estamos, Bran disse, parando em frente a uma porta que parecia idêntica às outras. Nina espiou pelo vidro. A cela era exatamente como as existentes no andar mais alto da prisão, mas o painel de observação ficava do outro lado. Um grande espelho que ocupava metade da parede oposta. Do lado de dentro, ela viu um garoto novo em um kefta azul maltrapilho perambulando inquieto, balbuciando e arranhando os braços. Seus olhos eram vazios, seu cabelo escorrido. Ele parecia como Nestor, logo antes de morrer. Grixas não ficam doentes, ela pensou, mas aquele era um tipo diferente de doença. Ele não parece muito ameaçador. Bran aproximou-se por trás dela. Sua respiração roçou sua orelha quando ele disse, acredite em mim, ele é. Nina sentiu um arrepio, mas se forçou a inclinar um pouco contra ele. Ele está preso aqui para quê? Para moldar o futuro. Nina virou-se e colocou suas mãos no peito dele. Tem mais? Ele deixou escapar um suspiro impaciente e conduziu-a para a próxima porta. Uma garota estava deitada de lado, seu cabelo desgrenhado cobrindo o rosto. Ela vestia uma camisola suja e seus braços estavam cobertos de machucados. Bran bateu com força na pequena janela, surpreendendo Nina. Mexa-se! Bran provocou, mas a garota permaneceu imóvel. Os dedos de Bran flutuaram sobre um botão de latão embutido perto da janela. Se realmente quer um show, posso apertar esse botão. O que isso faz? Algo lindo, milagroso, na verdade. Nina achava que sabia o que era. O botão daria uma dose de Jura Parem na garota de alguma forma. Para entreter Nina, ela puxou Bran para longe. Não precisa. Eu achei que queria ver um Grisha usar seus poderes. Eu quero, mas ela não parece ser muito divertida. Tem mais? Quase 30. Nina retraiu-se. O segundo exército tinha sido quase obliterado na Guerra Civil de Ravka. Era difícil pensar que havia 30 Grishas aqui. E estão todos nesse estado? Ele deu de ombros e levou-a por um longo corredor. Alguns estão melhores, outros piores. Se eu encontrar um animado, qual será a minha recompensa? Seria mais fácil mostrar a você, ela disse ronronando. Nina já tinha visto Grishas passando fome e assustados o suficiente. Ela precisava de Ubayur. Bran devia saber onde ele estava. O tesouro estava quase deserto. Eles não tinham visto um único guarda lá dentro. Se ela conseguisse levar Bran para um corredor vazio longe o bastante da entrada, para que os guardas não pudessem ouvi-los, será que ela conseguiria torturar um Druskel calejado? Será que conseguiria fazê-lo falar? Ela achava que talvez pudesse. Tamparia o nariz dele, colocaria pressão na sua laringe. Alguns minutos sem conseguir respirar direito poderiam deixá-lo mais obediente. Talvez possamos encontrar um canto mais sossegado, Nina sugeriu. Bran estufou o peito. Por aqui, dear. Ele disse, usando a palavra Kailis para querida. Ele conduziu-a por um corredor deserto, destrancando a porta com sua chave circular. Isso deve ser suficiente, ele disse com uma mesura. Um pouco de privacidade e um pouco de charme. Nina piscou e passou pavoneando por ele. Ela esperava algum tipo de escritório ou sala de descanso para os guardas, mas não havia mesa nem cama. O quarto estava completamente vazio, exceto pelo ralo no centro do chão.
Ela se virou em tempo de ver a porta da cela ser fechada com força. Não! Ela gritou, mãos arranhando a superfície da porta. Não havia maçaneta. O rosto de Bran apareceu na janela. Sua expressão era presunçosa, seus olhos frios. Posso ter exagerado quanto ao charme, mas a cela tem bastante privacidade, Nina. Ela recuou. Esse é seu nome, não é? Ele disse. Realmente pensou que eu não a reconheceria? Eu lembro do seu pequeno rosto teimoso no navio de escravos, e temos arquivos sobre cada um dos Grishas ativos de Ravka. Eu faço questão de conhecer todos eles, até aqueles que torço para estarem no fundo do oceano. Nina ergueu as mãos. Vá em frente, ele disse. Faça meus olhos explodirem em suas órbitas, esmague meu coração no peito. Essa porta não irá destravar, e no tempo que leva para você interferir em meus batimentos, eu pressionarei esse botão. Ela não podia enxergar o botão de latão, mas podia imaginar o dedo dele flutuando perto dele. Você sabe o que ele faz? Você já viu os efeitos da ajuda Parém. Gostaria de senti-los também? É eficaz em pó, mas muito mais como gás. Nina congelou. Garota esperta, o sorriso dele a fez se arrepiar. Eu não vou implorar, ela disse a si mesma, mas sabia que isso não era verdade. Quando a droga estivesse em seu sistema, ela seria incapaz de se controlar. Ela inspirou profundamente o ar limpo, um gesto inútil, até infantil, mas ela estava determinada a aprendê-lo pelo máximo de tempo possível. Então, Brum parou. Não, essa vingança não é minha. Existe outra pessoa que te deve muito mais. Ele desapareceu da janela e um instante depois o rosto de Mathias preencheu o vidro. Ele a encarou com seu olhar duro. Como? Nina sussurrou sem nem saber se ele poderia escutá-la através da porta. Você realmente acreditou que eu trairia meu país? A voz de Mathias estava cheia de desgosto. Que eu abandonaria a causa à qual dediquei minha vida? Eu vim avisar Bran assim que pude. Mas você disse o país antes do indivíduo, Zenick. É algo que você nunca entendeu. Nina levou a mão à boca. Eu posso nunca mais voltar a ser um Driscoll, ele disse. Posso ter que viver para sempre com a acusação de traficante de escravos no meu pescoço. Mas acharei outra forma de servir Fierda. E vou garantir que você receba sua dose de Jurda Parém. Vou ver você destruir seu próprio povo e implorar por mais. Vou ver você trair as pessoas que ama, assim como me pediu para trair. Mathias. Ele esmurrou a janela. Não pronuncie meu nome! Então ele sorriu, uma expressão tão fria e impiedosa quanto o mar do norte. Bem-vinda à corte do gelo, Nina Zenick. Agora nossa dívida está paga. Em algum lugar lá fora, os sinos do protocolo negro começaram a soar.